Olá, eu sou o Daniel Igor Cordeiro Perboá, acadêmico de medicina do oitavo período da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e juntamente com o meu colega de turma Manuel Cássio Júnior, sob orientação do professor Tairone Barreto, iremos abordar o assunto emergências clínicas com a temática de bradicardias e taquicardias. Irei inicialmente falar sobre as bradicardias e o Acácio irá posteriormente falar sobre as taquicardias. A bradicardia é definida como uma frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto e nem todo indivíduo bradicárdico apresenta sintomas ou está tendo um evento patológico, como no caso das pessoas que apresentam excelente forma física, como atletas, e a bradicardia sintomática ela deve ser tratada de acordo com a CLS. Os sintomas da bradicardia significativos são a falta de ar, o estado mental alterado, hipotensão, edema ou congestão pulmonar, fraqueza, tontura ou mal-estar. Em relação aos tipos de bradicardia, o traçado da bradicardia sinusal, o ritmo geralmente vai ser normal e com frequência cardíaca lenta. O intervalo RR regular e ritmo também geral é regular. A frequência cardíaca geralmente é inferior a 60, mas superior a 40 batimentos por minuto. A onda P ela vai também estar na frente de cada complexo QRS e elas vão parecer ser uniformes. Um intervalo PR mede entre 0,12 e 0,2 segundos e é consistente. O complexo QRS vai medir menos que 0,12 segundos. Em relação ao bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o traçado encontrado é um intervalo PR mais longo que o 0,2 segundos e o intervalo RR vão ser regulares, com o ritmo geral também regular. A frequência cardíaca vai depender do ritmo subjacente. A onda P também vai estar na frente de cada complexo QRS e as ondas P elas parecem uniformes. O intervalo PR ele mede mais do que 0,2 segundos e também é consistente, e o complexo QRS ele mede menos de 0,12 segundos. Já em relação ao bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1, que é o MOBTIS 1, pelo fenômeno de Wenckebach, o traçado ele vai ser encontrado um intervalo PR que aumenta de comprimento até o complexo QRS ser omitido. Então o intervalo RR ele é irregular, mas geralmente vai seguir um padrão e ele vai ficando mais longo à medida que o PR ele aumenta. A frequência ventricular geralmente é mais alta do que a atrial, e devido a alguns batimentos atriais não serem conduzidos, e a frequência atrial geralmente é normal. A onda P elas são verticais e uniformes, e a maioria dos complexos terá uma onda P na frente deles. No entanto, alguns não terão a onda P. O intervalo PR fica progressivamente mais longo até que ocorra uma omissão do QRS, e o QRS ele vai medir menos que 0,12 segundos. Já em relação ao bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, que é o MOBTIS 2, o traçado encontrado vai ser um intervalo PR que tem o mesmo comprimento até que o complexo QRS seja intermitentemente omitido. Então, se houver uma razão de condução consistente, então o intervalo QR será regular. Se a razão de condução não for constante, o intervalo RR será irregular. A frequência atrial geralmente é normal e a ventricular é mais lenta, geralmente metade ou um terço mais lenta do que a atrial. As ondas P são verticais e uniformes e não há um complexo QRS após cada onda P. O intervalo PR só pode ser medido em batimentos conduzidos e geralmente é constante em todo o traçado. Pode ou não ser mais longo do que o intervalo PR normal, 0,12 segundos, e o complexo QRS ele mede menos que 0,12 segundos. Já em relação ao bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é o bloqueio cardíaco completo, o traçado encontrado vai ser um intervalo PR e QRS em que não estão coordenados um com o outro. Né? Em relação, tanto o RR quanto o PP vão ser regulares. A frequência atrial é regular e varia de 60 a 100 batimentos por minuto. E o complexo CRS, a frequência vai depender do foco. Se for ventricular, será de 20 a 40 batimentos por minuto. E se for juncional, será de 40 a 60 batimentos por minuto. As ondas P elas são verticais e uniformes e não há um QRS após cada onda P. O intervalo PR ele só pode ser medido em batimentos conduzidos e geralmente é constante em todo o traçado. Pode ou não ser mais longo do que o intervalo PR normal, 0,2 segundos.
Com o complexo QRS, o intervalo pode ser normal, mas é provável que seja prolongado. Em relação ao manejo, nos adultos, o primeiro passo é avaliar sinais e sintomas e a frequência cardíaca tipicamente menor que 50 batimentos por minuto de bradiarritmia. O segundo passo é identificar e tratar a causa subjacente, né, manter a via aérea pérvia e ver se a intubação orotraqueal vai ser necessária, cipoxemia, administração de O2, monitoração cardíaca, monitorar a pressão arterial e a oximetria de pulso, acesso endovenoso, avaliar o traçado, né, das duas derivações. O terceiro passo vai ser uma reflexão se a bradiarritmia ela persistente, que ela causa a hipotensão, alteração aguda do estado mental, se apresenta sinais de choque, dor no peito ou então insuficiência cardíaca aguda. Se não, monitorar e observar o paciente. Se sim, continuar para o quarto passo. E na conduta do quarto passo, vai ser a atropina. Se a atropina é inefetiva, a estimulação transcutânea ou infusão de dopamina de 2 a 10 microgramas por quilo por minuto ou infusão de epinefrina de 2 a 10 microgramas por minuto. E o quinto passo é considerar uma consulta com especialista e estimulação transvenosa. Olá pessoal, sou Manuel Acácio Júnior, sou estudante de medicina da UFAL Campus Arapiraca. Vamos discorrer um pouco sobre taquicardias. Em relação à definição de taquicardias, temos que é uma frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. Quando se chega a essa frequência alta, acima de 100 batimentos por minuto, há uma diminuição da fase de relaxamento do coração. Isso leva a dois principais problemas. Um é a diminuição do débito cardíaco, o outro é a diminuição no suprimento sanguíneo do coração. A taquicardia pode ser classificada em estável e instável. Na frequência cardíaca superior ou igual a 150 batimentos por minuto, essas taquicardias geralmente são sintomáticas. A taquicardia estável ela pode se transformar em uma taquicardia instável e nesse sentido temos que ter o maior cuidado, temos que realizar uma atenção imediata nessa situação. Os sintomas de taquicardia são hipotensão, sudorese, edema, distensão da veia jugular, dor, desconforto no peito, falta de ar, fraqueza, tontura, mal-estar, estado mental alterado. Temos os tipos de taquicardia, que são, um deles é a taquicardia sinusal, onde o ritmo normal ele é normal com frequência cardíaca alta, a regularidade no intervalo RR são regulares, o ritmo geral é regular, a frequência é superior a 100 batimentos por minuto, há uma onda P na frente de cada complexo QRS, as ondas P aparecem uniformes, intervalos PR ele mede de 0,12 a 0,20 segundos de duração, complexo QRS mede menos de 0,12 segundos. O outro tipo de taquicardia, flote atrial, onde o ritmo atrial é rápido e regular, decorrendo do circuito reentrante atrial. A frequência atrial é regular, a frequência ventricular também é regular. A frequência atrial normalmente varia entre 250 a 350. As ondas P serão bem definidas e terão um padrão serrilhado. Os intervalos PR não são medidos, né, no flote atrial, porque devido à configuração incomum das ondas P. Complexo QRS mede menos de 0,12 segundos. O outro tipo de taquicardia, fibrilação atrial, onde o ritmo atrial é irregular e rápido, decorrente da reentrada, né, caótica de múltiplas pequenas ondas nos átrios. Os intervalos RS são irregulares, né? O ritmo geral é irregular também, a frequência atrial geralmente excede a 350, a onda P, devido à atividade elétrica rápida nos átrios, a partir dos múltiplos focos, não há ondas P óbvias, né? Nesse ritmo. O intervalo PR, devido à ausência de ondas P, o intervalo PR não pode ser medido, o complexo QRS mede menos de 0,12 segundos. Em relação ao manejo das taquicardias, temos que a taquicardia sintomática com frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. Em primeiro lugar, se o indivíduo estiver instável, realizar cardioversão sincronizada imediatamente. Nesse caso, temos que fazer os seguintes questionamentos.
Será que a taquicardia do indivíduo está produzindo instabilidade hemodinâmica e sintomas graves? Será que os sintomas estão produzindo a taquicardia? Em segundo lugar, verificar estado hemodinâmico, realizar acesso venoso, oxigenação e monitorização cardíaca. Nesse caso, se frequência cardíaca entre 100 e 130 batimentos por minuto, geralmente é sintoma de um processo subjacente. Se a frequência cardíaca acima ou igual a 150 batimentos por minuto, há uma grande chance de taquicardia estar causando os sintomas subjacentes. Em terceiro lugar, avaliar o complexo QRS. Em relação ao manejo específico das taquicardias, em relação à taquicardia regular de complexo estreito, temos que tentar manobras vagais, realizar um eletrocardiograma de 12 derivações, considerar a consulta com especialista, adenosina, aplicar adenosina 6 mg endovenosa em bolos. Se não houver conversão, segunda dose de 12 mg endovenosa em bolos também, pode-se tentar 12 mg mais uma vez. Em relação à taquicardia de complexo estreito irregular, realizar eletrocardiograma de 12 derivações, considerar consulta especializada, controlar a frequência com diltiazem de 15 a 20 mg endovenosa em 2 minutos ou beta-bloqueadores. Uma observação importante é que, se você estiver inseguro durante o tratamento de um paciente estável, consulte um especialista. Se o tratamento em pacientes estáveis estiver realizando em pacientes estáveis, a gente sabe que esse tratamento é potencialmente prejudicial. A adenosina pode causar um broncoespasmo, e deve ser utilizada com cautela em pacientes asmáticos. Ainda em relação ao manejo específico da taquicardia, no caso de taquicardia de complexo amplo regular, realizar um eletrocardiograma de 12 derivações, considerar consulta especializada, converter o ritmo usando a amiodarona de 150 mg intravenosa ao longo de 10 minutos, realizar cardioversão eletiva. No caso de taquicardia irregular de complexo amplo, temos que realizar um eletrocardiograma em 12 derivações, considerar consulta especializada, considerar antiarrítmico também, se for tossade de pontes, administrar sulfato de magnésio de 1 a 2 gramas intravenoso, pode seguir com meio a 1 grama ao longo de 60 minutos. E por fim, o algoritmo do manejo das taquicardias. Esse algoritmo ele mostra a conduta na taquicardia no adulto. Avaliar sinais e sintomas, primeiramente, frequência cardíaca tipicamente acima de 150 batimentos por minuto. Aí você vai fazer o seguinte, identificar e tratar a causa subjacente, manter a via aérea pévia, intubação, se necessário, se hipoxemia, administrar oxigênio, monitorização cardíaca, monitorar a pressão arterial e oximetria de pulso também, acesso endovenoso e avaliar eletrocardiograma em 12 derivações. No caso de taquiarritmia persistente, causando hipotensão, alteração aguda do estado mental, sinais de choque, dor no peito, insuficiência cardíaca aguda, se sim, você vai realizar a cardioconversão, a cardioversão sincronizada, considerar a sedação. Se for complexo estreito e irregular, considerar a adenosina. Se não, você tem que fazer o questionamento: QRS está alargado? Se acima de ou igual a 0,12 segundos, você tem que considerar a adenosina, se irregular, monomórfica, infusão antiarrítmica, consulta especializada. Se não, realizar manobras vagais, se irregular, adenosina, se irregular, considerar consulta especializada. E no caso se refratário, considerar a causa subjacente, necessidade de aumentar o nível de energia para a próxima cardioversão, adição de medicamento antiarrítmico, consulta especializada. Segue aí as referências e muito obrigado.